Olá, meus amigos, graça e paz, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Antes de eu ler, que eu estou aqui com uma Bíblia aqui, antes de eu ler esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Quantas igrejas do Senhor Jesus existe aí na sua cidade? Aonde você mora? Quantas igrejas do Senhor Jesus existem no estado onde você está? Quantas igrejas do Senhor Jesus existem aqui no Brasil? E quantas igrejas do Senhor Jesus existem no mundo? Quem sabe, quando eu fiz a primeira pergunta, você de imediato pensou o seguinte: rapaz, aqui na minha cidade tem muita igreja. Quando eu fiz a segunda pergunta sobre o estado, quem sabe você ficou assim, não dou conta nem de contar. E quando eu apresentei o Brasil, você se sentiu até impossibilitado agora. Mas você quer saber quantas igrejas existem aqui na minha cidade? Quantas igrejas existem aqui no meu estado? E quantas igrejas existem aqui no meu país? E quantas existem no mundo? Igreja do Senhor Jesus? Só uma. Só uma igreja do Senhor Jesus. Os homens colocaram nomes em denominações e titularam como ministérios. Coisas de homem. Coisas de homem. Tudo bem, mas dizer, como muitos dizem, a minha igreja, que é uma expressão antibíblica, porque só uma pessoa que eu encontrei na Bíblia que disse essa frase, a minha igreja, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: edificarei a minha igreja. Nenhum pastor pode dizer a minha igreja. Nenhum membro pode dizer a minha igreja. Nenhum ministro pode dizer a minha igreja. Porque nenhum deles não morreram lá na cruz. Beleza? Então existe só uma igreja. A dificuldade está que os cristãos hoje não têm mais visão espiritual. São poucos os cristãos que têm visão espiritual de uma igreja somente. Uma igreja, uma esposa só do Senhor Jesus, formada de vários membros. Infelizmente, os cristãos foram induzidos pelas suas denominações, pelas tradições de homens, pelos costumes, e aí agora cada um fica puxando a sardinha para o seu lado. Mas biblicamente existe uma igreja. Biblicamente essa igreja é formada por vários membros. E cada membro ele tem o seu lugar no corpo. Porque essa igreja também é chamada de corpo do Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, versículo de número 18, está dizendo: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. É Deus que coloca cada membro no corpo do seu filho. É Deus que une esses membros e que faz com que esses membros unidos seja uma igreja. Uma igreja. Sem títulos para ter divisão, porque o que nós vemos hoje é o seguinte: nós vemos que dentro de um município, quem está fora é chamado de desigrejado, quem está fora de alguma denominação. Mas se a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, ele agora é um membro
do corpo de Jesus e faz parte da igreja. Isto é o evangelho, é as escrituras que dizem e os homens não podem contradizer isto. É uma verdade universal, bíblica e está registrado dentro das escrituras. Aonde seja, aonde for, como foi aquele ladrão lá na cruz, que nunca botou os pés dentro de uma sinagoga, de uma denominação, para dizer que estava aceitando Jesus, e Jesus falou: hoje estarás comigo. Deus não vê como o homem vê, Deus não trabalha como o homem trabalha, Ele tem um projeto espiritual e Ele deu início, deu cabo a esse projeto. E se você é um cristão, se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado para não chamar Jesus de amputado. É sim, você que está olhando para um membro do corpo de Jesus, porque ele saiu de dentro de uma denominação e está dizendo que ele é um desigrejado, você está falando de tabela, que Jesus não tem um braço, que Jesus está faltando uma mão, porque não faz parte do seu ciclo, porque não faz parte do seu segmento. Agora de Cristo, do segmento do Senhor Jesus, quem somos nós? Porque as escrituras estão dizendo, mas Deus dispôs os membros colocando, é Ele que coloca. E o pai não vai cortar o braço do filho, não. Desculpe eu te decepcionar, entendendo? Mas o pai não vai cortar o braço do filho para o filho ficar amputado na eternidade. Ah não, mas ele tinha um membro, não, mas eu tinha que cortar. Não, todo membro machucado você trata ele, você não sai se amputando, você não quer de forma nenhuma perder um membro, um dedinho mindinho. Aí você zela dele, né? Você coloca aí um remédio, aí você vai pensar que o pai lança fora, é? Leia João 10, versículo 28 e 29, João 6, versículo 37, para ver se ele lança fora. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, eu espero que você nunca olhe para uma pessoa e diga assim, ele é um desigrejado, se ele está em Cristo. Porque há uma só igreja, independente do lugar, independente de onde estiver, seja na fazenda, seja na capital, seja no sítio, seja onde for. Se ele creu no Senhor Jesus, ele é um membro. E universalmente, espiritualmente, ele está ligado. Porque ele está unido pelo Espírito e não por caderno de homens e nem por localidade de homens. Mas ele está unido pelo Espírito. E nessa união, ele agora faz parte da esposa como membro. E ele agora, junto com esses membros, é uma igreja. Essa falácia de desigrejado tem hora que cansa a gente que é espiritual. A gente que tem uma visão de reino, uma visão universal, uma visão espiritual das coisas que o Senhor realizou para sempre, das grandezas. Então, meu querido, volte-se para as Escrituras. Você se diz crente e fica chamando alguém que saiu do seu convívio social, dizendo que ele é um desigrejado. Volte para as Escrituras, porque onde você está aí não é igreja, é denominação. Igreja, ela está espalhada na face da terra e é só uma só. Se você não tem essa visão, peça para Deus, porque você está andando de passos largos no erro. Está equivocado nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Os membros do Senhor têm a liberdade que o Senhor conquistou para eles. Se ele não quer ficar aí dentro dessa denominação ao qual você preside, ele tem liberdade, ele é do Senhor, ele não pertence a você. Ele não pertence a você, que se diz pastor dele. Ele tem um sumo pastor chamado Jesus Cristo. Você simplesmente era para estar dizendo essas palavras para eles e não querendo tomar posse daquilo que é do Senhor, que Ele comprou com seu sangue. A igreja não é sua, e se alguém sair daí, você não pode dizer que ele é um desigrejado. Se arrependa desse seu erro, mude a sua mentalidade, se converta desse mau caminho e aceite a realidade que só tem uma igreja na terra, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo.
onde você não vai achar uma placa sequer dessa igreja na terra, porque ela é espiritual. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.